Olá, tudo bem? O comércio internacional, como qualquer outra atividade, está sujeito a irregularidades. Muitas mercadorias são introduzidas ou retiradas do país de maneira ilegal, e o combate aos ilícitos aduaneiros no Brasil compete à Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil, a RFB. As mercadorias apreendidas, quando não forem devolvidas, devem ser destinadas por leilão, doação, incorporação a órgãos públicos ou destruição. Neste estudo é visto o processo de depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai, desde sua apreensão até a destinação por destruição. Infelizmente, não há literatura a respeito da destruição de grandes quantidades de mercadorias. Há estudos esparsos que mostram como bebidas alcoólicas podem ser transformadas em álcool gel no laboratório, e vários estudos sobre coleta de restos de cigarro para impedir a degradação ambiental. Por outro lado, Martin Gard e Louis van Rooyen, em entrevista à magazine da Organização Mundial de Aduanas, WCO, afirmam que a maioria dos países, infelizmente, destrói mercadorias contrabandeadas queimando-as a céu aberto, causando impactos ambientais. O propósito deste estudo é analisar todo o processo de tomada de decisões relacionadas ao depósito e destinação dos cigarros apreendidos. Além de não haver literatura apropriada, tem-se o problema da complexidade dos vários aspectos envolvidos. Neste estudo de caso, a respeito da destruição de cigarros em larga escala, por não haver uma literatura abundante, é feita uma revisão de livros que tratam da teoria geral de sistemas, assim como uma revisão das leis e atos normativos relacionados com o tema. São coletados dados de apreensões de cigarro no Sistema de Informações Econômico-Fiscais, o CIEF, da Receita Federal do Brasil, no âmbito da unidade da Receita Federal em Ponta Porã, sendo utilizados métodos gráficos e de análise estatística para entender a evolução das apreensões e prever as quantidades apreendidas no futuro. A abordagem escolhida é a teoria geral dos sistemas. No século passado, Robert Patterson apresentou uma sequência de eventos que formam o processo de tomada de decisão. Partindo de uma situação no mundo real, é determinado o que pode ser feito. Por aconselhamento, decide-se o que deve ser feito. O agente decisor escolhe o que se pretende fazer. A autoridade autoriza a fazer. E o chão de fábrica executa a tarefa, quando temos a ação. De volta ao mundo real. Esta abordagem guarda semelhança nos atores da matriz Cassi, em que o decisor é o responsible, quem aconselha é consulted, a autoridade é o accountable. Contudo, fica vago quem são aqueles que fazem o papel de informed. Pode-se ver que o processo decisório inicia e termina no mundo real, formando um círculo. Na gestão da qualidade, por exemplo, o círculo de Shewhart inicia no planejamento, passando para a execução no mundo real. Em seguida é verificado o resultado, sendo ou não satisfatório, neste caso em que se deve agir, alterando as possíveis causas da desconformidade. Novamente, volta-se ao mundo real. A teoria geral de sistemas é aconselhada por diversos autores para aplicação em situações de complexidade. Um autor clássico é Peter Checkland, que apresenta o conceito de emergência. Dado um sistema, para cada nível de aprofundamento, o espectador vê atributos diferentes, que emergem em função do nível de agregação. Assim, carregadores verão caixas de cigarro em que se percebem qualidades como peso e volume. O gestor verá o valor contábil que a mercadoria apresenta. Já o responsável pela destruição dos cigarros se atentará à composição química, pois estas substâncias causam danos variados ao meio ambiente e à saúde humana. Para um outro estudioso clássico, von Bertalanffy, os sistemas apresentam o conceito de finalidade. Contrariamente à mecânica newtoniana, em que um evento antecedente causa outro evento posterior, na finalidade o evento anterior é moldado pelo evento final, que é a finalidade do sistema. A questão que surge é o número de sistemas ou de níveis de sistema que serão estudados. O alemão Eugenio Luhmann estuda dois mundos: o mundo das coisas como são, que é o enfoque descritivo, e o mundo das coisas como deveriam ser, que é o enfoque prescritivo. Miguel Reale apresenta uma teoria jurídica em três níveis: o do fato, o do valor e o da norma. Partindo de uma outra seara do conhecimento, von Wright apresenta três dimensões para as ciências: a dimensão formal, típica das matemáticas, a material descritiva, em que se coletam dados para estabelecer padrões de comportamento, e a material teórica,
para antecipar fatos a partir da experiência adquirida pela ciência material descritiva. De maneira semelhante, Carvalho apresenta uma taxonomia de sistemas separando em sistemas reais e proposicionais. Estes, novamente divididos em nomológicos, relacionados à ciência formal de von Wright, e os sistemas nomoempíricos, divididos desta vez em descritivos e prescritivos. Os prescritivos é o que o ordenamento normativo para Luhmann é o sistema prescritivo e para Monteiro é o sistema nomológico. Desta forma, enquanto Luhmann pretende que o conjunto de normas legais e infralegais prescrevam a ação no mundo real de maneira abstrata, para Monteiro é um sistema que deve ser estudado para aplicação futura, sendo um sistema prescritivo relacionado, no caso de Monteiro, a fatos concretos. Portanto, o sistema prescritivo de Luhmann é para casos futuros e abstratos e, para Monteiro, é para casos do presente e concretos. Vê-se que, usando esta metodologia, uma demanda de serviço surgida no mundo real deve ter sua legalidade estudada com base no sistema normativo, o sistema proposicional nomológico. A partir de informações do sistema proposicional nomoempírico descritivo, pode-se calcular o esforço em equipamentos, instalações e mão de obra para realizar os trabalhos necessários. E, finalmente, o sistema prescritivo, basicamente o gestor de mercadorias apreendidas e seus correlatos na cadeia hierárquica, que tomam as decisões adequadas, de maneira a otimizar os indicadores de eficiência do órgão. O sistema prescritivo vai decidir quem e em que momento ou sequência deverá executar as tarefas no mundo real. E tudo retorna ao mundo real em que se executará de maneira concreta as tarefas necessárias. Neste estudo, o mundo real começa com a apreensão de cigarros contrabandeados, gerando uma demanda de serviços e decisões. Pode-se elencar como passo seguinte o sistema nomológico ou normativo. Este sistema de normas é dividido em níveis de abstração, sendo que os princípios apresentados na Constituição da República são os de mais elevada abstração, enquanto que os atos administrativos normativos são menos abstratos. Para o estudo em questão, são apresentados três conjuntos de normas: aquelas relativas à administração aduaneira em relação às normas sobre apreensão e perdimento de mercadorias, aquelas relativas à responsabilização dos agentes públicos para o caso de ocorrerem danos à saúde das pessoas, ao patrimônio ou ao meio ambiente, e normas relativas à proteção ambiental. Apesar de a Constituição da República estabelecer o direito à propriedade, estabelece também que esse direito não é absoluto. Desta forma, a lei pode permitir ao Estado o confisco de mercadorias que causem dano à economia do país ou a qualquer outro ativo jurídico, podendo até mesmo criminalizar a propriedade ou posse dessas mercadorias. O Código Penal, por exemplo, em seu artigo 443, criminaliza quem trouxer do exterior mercadorias sem o recolhimento de tributos, é o crime de descaminho. E no artigo 443-A, criminaliza trazer do exterior mercadorias proibidas ou de posse restrita, crime de contrabando. Entre as mercadorias proibidas estão aquelas que imitam aquelas mercadorias e marcas prestigiadas, falsificação, ou que utilizam logos, símbolos ou marcas que constituem propriedade intelectual, é a contrafacção. Em ambos os casos, a recomendação por acordos internacionais é a destruição da mercadoria, como orienta o Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPS, em seus artigos 46, 59 e 61, que garante os direitos de marca ao seu detentor independentemente do país em que se encontra a mercadoria. Na esfera administrativa, essas mercadorias são tratadas pelo Decreto-Lei 1455 de 1976, que informa que as mercadorias apreendidas ficam guardadas em nome e ordem do Ministro da Fazenda até sua destinação, e pela Portaria RFB 200 de 2022, que instrui as formas de destinação em detalhes. Esta norma obriga também a destruir cigarros contrabandeados. A legislação ambiental, além de diversos detalhes, apresenta a responsabilidade subsidiária do Estado para reduzir ou eliminar danos ambientais, através de órgãos específicos, e de responsabilidade compartilhada quando o Estado é ele mesmo um gerador de resíduos sólidos ou qualquer outro tipo de dano ambiental. Importa saber também que o direito administrativo
traz a definição de autoridade, que é o servidor ou órgão competente para cometer atos administrativos, e a de responsável técnico, como é o caso de profissionais de engenharia ou medicina. Por força do Decreto-Lei 4.657 de 1942, ambos são responsáveis por danos causados pela administração pública no caso de dolo ou culpa do agente. Ao falar de sistemas descritivos, costuma-se tratar do sistema de informações eletrônicas. Contudo, vamos tratar de duas formas de apresentar as informações guardadas neste sistema. O primeiro é pictórico, isto é, de imagem, os diagramas que indicam o fluxo de mercadorias ou de informações, e os gráficos que mostram as quantidades processadas como série temporais. Outra forma de representar é por análise estatística, de forma a prever quais serão as quantidades de cigarro que serão apreendidas no futuro próximo. Também se utiliza o diagrama de Forrester, de níveis e válvulas, para entender quais são os eventos que alteram essas quantidades. Os dados coletados de 2000 a 2021 foram tabulados. Foram encontrados os dados para suavizar a curva por média variável móvel. Também foram encontrados os parâmetros que representam a reta mais adequada para representar esta série temporal, utilizando o método dos mínimos quadrados. Com estes dados, foi construído um gráfico com 3 variáveis em relação ao tempo: as apreensões, os dados de apreensões suavizados e a reta de melhor adequação para os dados fornecidos. Os dados brutos estão representados no gráfico pela cor azul. Os dados suavizados pela média variável móvel são mostrados na cor amarela, e a reta na cor vermelha é a reta que se adequa melhor aos dados mostrados pelo método dos mínimos quadrados. O gráfico chamado de diagrama de Forrester, usado na teoria geral de sistemas, pode auxiliar a entender o que acontece. Neste modelo são usados dois níveis: a quantidade de cigarros em guarda provisória e a quantidade de cigarros em guarda fiscal. Também são usados três fluxos, isto é, válvulas, que são a apreensão, a lavratura de documentos como auto de infração e a destruição. A partir da guarda provisória, o fluxo depende da quantidade de trabalho executado pelos servidores e colaboradores, de modo que é possível otimizar as operações a partir das informações recebidas. No entanto, antes da guarda provisória, a apreensão depende de duas variáveis: a quantidade de contrabando e a quantidade de policiais e servidores fiscais para fiscalizar a região de fronteira. Esse diagrama é particularmente útil para orientar as simulações a respeito dos fluxos. Uma vez que só interessa saber de antemão o que acontece antes da guarda provisória, isto é, na apreensão, as causas da variação no modelo simples são duas: a quantidade de contrabando e a quantidade de policiais e fiscais em ação. Verificando o gráfico de apreensões, nota-se um aumento robusto nos primeiros anos, o que indica que provavelmente ocorreu um grande aumento no número de carregamentos de cigarro contrabandeado do Paraguai. Mas houve um grande crescimento nas apreensões a partir de 2011, o que pode se relacionar com o aumento da presença fiscal. Contudo, uma queda na quantidade de apreensões em anos recentes pode revelar que os contrabandistas mudaram sua rota de trânsito, preferindo utilizar vias com menor presença de policiais e fiscais e, portanto, com redução do contrabando de cigarros na região. Para saber se ocorreu uma mudança de rota de contrabando, seria necessário consultar os dados e apreensões na jurisdição de outras unidades da Receita Federal, o que não é possível no âmbito deste estudo. A conclusão é que a abordagem de um problema complexo pela teoria geral dos sistemas pode auxiliar a simplificar o trabalho, tornando mais coerente cada etapa, cada tarefa com os objetivos do órgão. A teoria geral de sistemas permite tanto escolher os modelos descritivos, sejam de imagens, sejam de modelos analíticos, que neste caso estatísticos, quanto simular mudanças nas condições para consolidar hipóteses a respeito dos eventos estudados. A visão de conjunto de todos os eventos, atores, normas e quantidades pode ser facilitada pela aplicação de abordagens como esta. Uma vez que não importam apenas os indicadores de desempenho, mas também os indicadores de risco, o próximo passo é fazer análise de risco envolvendo todas as operações, desde a apreensão até a destinação por destruição.